Opa, fala engenheiros! Falaremos como mensurar o valor do seu serviço como engenheiro autônomo na engenharia. Vamos lá! Então, como praticar um preço justo sem perder o cliente? Eu tenho lidado aí com diversos alunos que já fizeram o nosso treinamento e a principal dúvida, o principal questionamento deles é: ah, mas fulano está cobrando muito barato, ah, mas ciclano está cobrando muito barato pelo serviço, tá? Isso daí nós temos em todas as áreas, tá? E na engenharia não é diferente. Nós temos muitos engenheiros que trabalham cobrando pouco, que cobram valores ali abaixo do mercado, que acabam prostituindo, tá, o nosso mercado, porque logo se continuar dessa forma, da forma que eles praticam, logo nem ele vai ter serviço e nem ninguém vai ter serviço, porque não vai compensar. Tá? Então o que eu sempre falo nesse momento para os alunos que estão passando por esse momento agora? Que você cobre o valor do seu serviço que é para cobrar, tá? Que você não fique abaixando o valor do serviço, nem muito menos prostitua o valor do serviço, tá? Faça um valor que o cliente consiga pagar, tá? Que é o mais importante, que você avalie também a capacidade do seu cliente pagar sobre aquele serviço e sobre o que aquele serviço vale, na verdade, sobre qual a dor que aquilo está resolvendo do seu cliente, tá? Para que você possa mensurar o valor do seu serviço e com isso não perder os seus clientes, ok? Então, quais os fatores que determinam os preços? Eu elenquei aqui 6 fatores que vai determinar, tá, o valor final do seu serviço. Então, primeiro é o risco, tá? Quando você for realizar o seu serviço, primeiramente você verifique qual que é o risco que isso está te oferecendo, tá? Tanto para você como um profissional, tá? Então você vai pensar assim: se isso der errado, qual que é o risco que isso vai cair nas minhas costas? Eu vou ter um processo penal, um processo criminal, o que eu vou responder por isso, tá? Então isso é o primeiro questionamento que você tem que fazer. E se tratando em risco também, qual que é o risco que esse equipamento, esse local, esse serviço vai oferecer para as pessoas que estão envolvidas ali nesse ambiente? Qual que é o risco que isso vai oferecer? Então, se só tem uma pessoa, se tem 10 pessoas, se tem 100, se tem 1000 pessoas, então isso você tem que analisar antes de você dar o preço. Quanto maior o risco seu e dos seus clientes, as pessoas que estão envolvidas, maior será o preço final do seu serviço, tá? Complexidade. O quão complexo é esse serviço, tá? Então isso entra também aí a capacidade de pessoas, capacidade produtiva, capacidade do local, tá? Tudo vai entrar nessa questão de complexidade, o quão complexo é. Então, quanto mais complexo, maior o valor do seu serviço. O tamanho, tá? Qual o tamanho da máquina, qual o tamanho do local, qual o tamanho, tá, do objeto ali do seu serviço. A quantidade de equipamentos, quantidade de locais, quantidade de serviços que você vai ter, tá? Quantidade de locais que você vai analisar, que você vai laudar, tá? Que você vai fazer sua vistoria técnica. Então a quantidade é importante, porque quanto maior a quantidade, você diminui o preço por quantidade, mas o preço-valor vai ficando cada vez mais alto, tá? Então quanto maior a quantidade, você diminui o valor por quantidade. A demanda, tá? Então esse é um cliente, ele te oferece um desse serviço por mês, oferece 10, oferece 20, oferece 50. Então isso você tem que analisar, porque clientes que têm uma grande demanda, pelo menos, eu costumo ir abaixando o valor dos serviços conforme o tempo, tá? Então quanto maior a demanda que o cliente vai me fornecendo, eu vou abaixando o preço para ele por serviço e no final das contas eu estou ganhando mais porque a demanda é maior. Tá? E a localidade, o quão distante esse local é da sua casa, do seu escritório, que você terá que se locomover até esse local. Então você tem que levar isso em consideração, porque isso vai te gerar custo. Vai te gerar o custo de locomoção, custo de hospedagem, custo de alimentação, tá? Então você tem que levar em consideração a locação. E eu coloquei aqui uma observação para vocês: tenha sempre um valor, tenha sempre em mente um valor base de cada serviço seu. Tá? Então pegue seus principais serviços, tá? Os principais serviços que você vai começar a oferecer, o que você já está oferecendo,
tá? Escreva ele numa folha ou coloque no computador e coloque um valor base ali para cada um desses seus serviços em cada um aí dos possíveis cenários, tá? Então você tendo sempre em mente um valor base, fica mais fácil para você poder discorrer aí depois com todos os seus custos para ver quanto que vai ficar no seu valor final. Então eu trago aqui para vocês um exemplo. Por exemplo, o valor base do serviço é R$1.000. Então vamos supor que para o engenheiro civil, um laudo de reforma, um laudo de construção, para o engenheiro elétrico um laudo de SPDA, para o engenheiro mecânico um laudo de máquina, um laudo de brinquedo, para o engenheiro ambiental um licenciamento ambiental, tá? Um alvará de licenciamento, ou seja, qual for a sua área. Tá? Então vamos colocar um valor base, tá? Um valor fictício, tá? Só para eu poder dar um exemplo, valor de R$1.000. Então a distância que você vai percorrer até o seu cliente é de 100 quilômetros, tá? Então eu particularmente costumo usar a fórmula a quilometragem vezes 0,5 para determinar qual vai ser o custo que eu vou ter, seja de carro ou seja de ônibus ou de avião, enfim, tá? Então 100 quilômetros vezes 0,5 me dá 50, tá? Então teremos aí R$50 de custo, tá? Só de locomoção. Aí eu tenho também o custo da RT, tá? Que hoje aí no final de 2019 nós estamos com R$ 85,96 a taxa da RT. Cada ano ela tem um reajuste, tá? Sempre no início do ano, tá? E os seus gastos com hospedagem e alimentação, que eu coloquei aqui R$20, tá? Então, total R$ 1.155,96. E aí, dependendo do valor base do seu serviço, como você já calculou com aqueles requisitos que eu já passei, com risco, a demanda, a quantidade, tá? Você vai calcular o valor base e aí você vai colocar o seu valor base e mais todos os custos que você vai ter para você determinar ali qual vai ser o valor final do seu serviço, ok? E aí você mensurou o seu valor, falou, beleza, é isso daqui que eu vou cobrar por cada serviço meu nessa área eu vou cobrar Y, nessa área eu vou cobrar Z, tá? E aí você determinou todos os valores ali que você vai cobrar. Como você validar isso? Quer dizer, como você vê se isso está dentro do mercado, se isso é o que o cliente está disposto a pagar, é o que realmente vale. Então a gente tem algumas técnicas de você validar isso. Então primeiro, com o próprio mercado. Então você pode olhar em outros anúncios, outros sites de concorrentes seus, tá? E você fazer uma pesquisa aí de mercado para você saber quanto que os seus concorrentes, quanto que está esse serviço no mercado afora, ok? Segundo, com o próprio cliente. Então, assim que você mandar para ele o orçamento, para você fazer o acompanhamento desse orçamento com o seu cliente e saber se o valor que você cobrou tá caro ou tá barato, ok? Eu, na minha experiência, eu já tive contatos com os clientes desde quando o meu valor estava barato, quando o meu valor está caro. Quando você vai saber isso? Quando o cliente fechar muito fácil o serviço com você e fizer questão que você faça logo o serviço, suspeite que seu serviço pode estar barato, tá? Esse é um dos indícios que o seu serviço pode estar barato. Mas depois também você pode ter como saber se você pesquisar no mercado e ver que seu valor realmente estava mais barato, tá? Ou se seu valor está muito caro. Então, se o cliente não está fechando contigo pelo motivo do valor, e você vê aí futuramente que ele fez esse serviço com outro engenheiro, pode ser que o seu valor está caro demais, ok? Então pese aí nessa balança, tá? Não deixe abaixar muito a balança do lado do preço, tá? Porque você pode sair perdendo também. Então sempre veja também com o seu cliente a segunda forma de você validar aí o seu valor. E terceiro, com o CREA, isso mesmo, com o CREA. Você pode ir até o CREA, até o escritório mais próximo da sua cidade do CREA, informar para os fiscais ou para o atendente qual é o valor, qual é o serviço que você vai fazer e o quanto você pretende fazer, ou se eles têm alguma ideia de preço que você está precisando, que você está começando agora, tá? Explique para eles, busque uma ajuda mesmo, tá? Explique com calma, com carinho, que com certeza eles podem te ajudar também. Tá? Então nós temos essas três formas de validar, tá, o seu preço. Então você define o seu preço e você valida ele depois com essas técnicas
que eu te passei. E como um aviso final, eu queria deixar aqui claro para que você fique tranquilo, que com o tempo essa tarefa ficará muito mais fácil, tá? Então, conforme o tempo, você vai tendo aí mais experiência, você vai tendo aí mais vivência, e essa tarefa de precificar o seu serviço ficará muito mais fácil, tá? Então, tudo, né, com experiência fica muito mais fácil. Então, a tarefa de precificar também vai ficar muito mais fácil. Você vai conseguir precificar isso fácil. Tem vezes que o próprio cliente já liga para você e já quer o preço na hora, tá? E nesses casos, às vezes você tem que dar o valor, tá? Às vezes não, tá? Então, avalie muito bem ali o momento da negociação, tá? Muitas vezes quando o cliente está muito apressado assim também, eu não gosto de dar o valor assim de cara, tá? Porque tem muitos clientes que estão em busca de valor e não é isso que eu quero com o meu serviço, tá? Então eu sou meio contra isso. Então eu prefiro pegar os dados dele, prefiro pegar os dados da obra, os dados da máquina, os dados do local que você vai fazer. Pense com carinho, tá? E também não dê o valor muito fácil para o seu cliente, não vá muito fácil até o seu cliente, tá? Porque tudo isso desvaloriza o nosso lado profissional, tá? Então valorize o seu lado profissional, não saia dando qualquer preço de qualquer jeito, tá? Então pegue todos os dados primeiro para que você possa elaborar o seu preço, tá? Então isso com o tempo ficará muito mais fácil. Então eu fico por aqui, forte abraço e até mais.